as declarações de Cristo dos últimos dias. Valorizar as palavras de Deus é o fundamento da crença em Deus. Leiam essa passagem de novo. Não se aflija com soluções para o que não entende. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. Você precisa ter uma aspiração tremenda por Deus, buscando avidamente, ao mesmo tempo que refuta as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Não se desespere, não seja fraco. Busque com todo o coração, espere com todo o coração. Coopere ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Deixem-me chamar sua atenção para os pontos importantes e explicar-lhes os princípios para ler as palavras de Deus e como encontrar uma senda de prática nelas. Leia a passagem de novo, linha por linha. Não se aflija com soluções para o que não entende. Essa linha contém um princípio que as pessoas precisam entender. É este: não se apresse, não entre em pânico, não tenha pressa para ver os resultados. Isso é uma atitude. Essa primeira linha contém a atitude correta que as pessoas deveriam adotar para com as coisas. Essa atitude correta jaz dentro do escopo da razão da humanidade normal. Ela recai dentro do escopo da razão e das habilidades das pessoas que possuem humanidade normal. Agora, leia a segunda linha. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. O que isso significa? Essa é a senda de prática que Deus dá ao homem. Certo, é simples assim. Essa é a senda de prática. Aqui, com mais frequência, significa que isso não deveria ser feito sempre que você tiver vontade. E certamente não apenas muito raramente. Significa que, assim que essas questões passarem pela sua mente, você deveria trazê-las para diante de Deus para orar e buscar. Se você suporta um fardo nessas questões, se tem um coração que tem fome e sede de justiça, se você está ávido por entender a vontade de Deus e as exigências de Deus nessas questões, bem como a essência dos problemas que você quer perceber, você deveria vir para diante de Deus com frequência, o que significa numa frequência muito alta. A depender do ambiente em que você está, quando você estiver ocupado, encontre um momento livre para considerar essas questões, como se estivesse pensando sobre elas, ou orando a Deus e buscando sobre elas. Esse modo de prática não está bem claro? Por exemplo, quando você fizer uma pausa, após terminar uma refeição, pondere e ore, dizendo: Deus, eu experimentei tal e tal ambiente. Não entendo tua vontade e não consigo perceber por que isso aconteceu comigo. Qual
exatamente é a intenção dessa pessoa? Como eu deveria resolver esse tipo de problema? O que tu queres que eu entenda com essa questão? Nessas poucas palavras simples, você ora a Deus e busca de Deus quanto às questões sobre as quais quer buscar e aos problemas cuja essência você quer entender. Qual é o propósito de orar desse jeito? Você não está simplesmente pondo o problema diante de Deus. Está buscando a verdade de Deus. Está tentando fazer Deus abrir uma saída para você e lhe dizer o que fazer quanto a essa questão. E está pedindo a Deus que o esclareça e guie. Quais são as condições necessárias para você poder fazer isso? Devo não me afligir com soluções. Não se afligir com soluções é apenas uma atitude. Não é que você não esteja se afligindo com soluções, mas que, sob a grande precondição de você não se afligir com soluções, você tem um coração que tem fome e sede de justiça e você suporta um fardo nessa questão. Dizendo de outra maneira, essa questão age como um tipo de pressão sobre você e essa pressão coloca um fardo sobre seus ombros, de modo que você tenha um problema que quer entender e resolver. Essa é sua senda de prática. Em seu tempo livre, durante o tempo regular de devoção, ou quando você estiver em um chat com os irmãos, você pode mencionar seus problemas e dificuldades práticos e comunicar-se e buscar com eles. Se ainda não conseguir resolver os problemas, traga-os para diante de Deus para orar e buscar a verdade. Quando fizer isso, diga: Deus, eu ainda não sei como deveria experimentar o ambiente que tu arranjaste para mim. Ainda não tenho entendimento dele e ainda não sei onde começar ou como praticar. Sou pequeno em estatura e não entendo muitas verdades. Por favor, esclarece-me e guia-me. Não sei o que tu queres que eu ganhe ou entenda com esse ambiente, ou o que tu queres revelar sobre mim através desse ambiente. Por favor, esclarece-me e permite-me entender tua vontade. Essa é a senda de prática encontrada na linha. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência. Pratique desse jeito, às vezes pensando no coração, às vezes orando a Deus em silêncio, e às vezes em voz alta, e às vezes se comunicando com os irmãos. Se você tem essas manifestações, isso prova que você já está vivendo diante de Deus. Se você frequentemente se comunica com Deus desse jeito no coração, você tem um relacionamento normal com Deus. Após muitos anos de tal experiência, você naturalmente entrará na verdade e realidade. Há dificuldades com relação a essa prática? Não. Isso é bom. Por exemplo, às vezes, quando você ler as palavras de Deus, quanto mais você ler, mais iluminado seu coração parecerá.
Isso significa que você leu as palavras de que você tem experiência, e suas noções e imaginações prévias se desfarão todas de uma vez. A essa altura, você deveria orar a Deus e dizer: Deus, ler essa passagem iluminou meu coração. Os problemas que eu tinha antes estão, agora, subitamente, claros para mim. Eu sei que isso é teu esclarecimento e agradeço-te por me permitires entender essa passagem de tuas palavras. Isso não é orar e vir para diante de Deus de novo? Isso é difícil de fazer. Você pode arranjar tempo para isso? Desde o início de sua busca até essa oração, você não terá ficado constantemente praticando o princípio das palavras de Deus. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência? Quando você vive constantemente na prática dessas palavras e sempre se atém ao princípio de prática que elas contêm, e sempre vive nesse tipo de realidade, isso é chamado de obedecer ao princípio de prática. Isso é difícil. Só requer que você use o coração, mexa a boca, poupe certo tempo e um pouco de pensamento, ocasionalmente encontrando um momento para conversar com Deus e confidenciar e partilhar as palavras que estão no seu coração. Isso é vir para diante de Deus com mais frequência. É simples, sem esforço e fácil assim. Não há nada de difícil nisso. Você carrega algo que considera muito significativo no coração e trata isso como um fardo, e nunca se esquece ou larga disso. Você tem uma coisa dessa no coração e vem para diante de Deus de vez em quando para orar a Ele e falar e conversar com Ele sobre isso. Que tipo de coração você deveria ter quando fala com Deus? Um coração sincero. Isso mesmo. Você deveria ter um coração sincero. Se você suportar um fardo, seu coração será verdadeiro. Quando os outros começarem a bater papo, você orará e se comunicará com Deus no coração. Às vezes, quando estiver cansado de trabalhar e fizer uma pausa, você se lembrará da questão e dirá: isso não é nada bom. Eu ainda não entendo essa questão. Ainda tenho que conversar sobre isso com Deus. Por que você se lembrará dessa questão sempre que tiver tempo? Porque você a leva muito a sério no coração. Considera-a como seu fardo e como um tipo de responsabilidade, e quer entendê-la e resolvê-la. Quando você vier para diante de Deus e conversar com Ele intimamente, seu coração naturalmente se tornará sincero. Quando se comunicar com Deus nesse contexto e com essa mentalidade, você sentirá que seu relacionamento com Deus não mais é frio e distante como era antes, e você sentirá, ao contrário, que está se aproximando dele. São efetivas assim sobre as pessoas as sendas de prática que Deus dá ao homem. O que você acha?
É difícil se envolver com Deus desse jeito? Você se preocupa seriamente com uma questão. Fala com Deus sobre ela ocasionalmente. Vem para diante de Deus e o cumprimenta de vez em quando. Fala com Deus sobre o que está no seu coração e sobre suas dificuldades. Fala sobre as coisas que quer entender, as coisas em que pensa, suas dúvidas, suas dificuldades e suas responsabilidades. Se fala com Deus sobre todas essas coisas, você não está vivendo diante de Deus praticando desse jeito? Isso é praticar de acordo com as exigências de Deus. Se praticar desse jeito por um período, você não poderá ver resultados e colher recompensas muito rapidamente? Mas não é simples assim. É um processo. Se você praticar desse jeito por certo tempo, seu relacionamento com Deus será cada vez mais íntimo. Sua mentalidade melhorará, seu estado ficará cada vez mais normal e seu interesse nas palavras de Deus e na verdade crescerá cada vez mais. Isso é ter um relacionamento normal com Deus. Se puder entender algumas verdades e colocá-las em prática, você terá começado a entrar na realidade das palavras de Deus. No entanto, isso não pode ser alcançado num período curto. Pode levar 6 meses, 1 ano ou até 2 ou 3 anos até você ver resultados claros. As pessoas estarão livres de corrupção e rebeldia durante esse período? Não. Ainda que tenha orado a Deus inúmeras vezes e praticado desse jeito, isso significa que você definitivamente obterá resultados? Deus tem a obrigação de lhe mostrar um resultado? Ele tem de lhe dar uma resposta? Não necessariamente. Algumas pessoas dizem: se é incerto que eu obterei resultados, e se os resultados não estão garantidos, por que Deus ainda age desse jeito? Por que Ele faz as pessoas praticarem desse jeito? Não se preocupe. Praticar desse jeito definitivamente não será infrutífero. Mesmo se você praticar desse jeito por 1 ano ou 2 e não achar que obteve algum resultado, imediatamente ou em curto prazo, pode ser que 5 ou 10 anos depois, quando Deus arranjar um ambiente similar para você de novo, você rapidamente perceberá um aspecto da verdade que não era capaz de perceber antes. No entanto, essa verdade que você vem a perceber e entender após 5 ou 10 anos requer a fundação construída por suas experiências, seu conhecimento e seu entendimento atuais. Essa compreensão posterior deve ser baseada nessa fundação. Você acha que é fácil para as pessoas entender um aspecto da verdade? Não é fácil. Esses são a significância e o valor de pagar um preço para praticar a verdade. Esse é o princípio de prática contido na segunda linha. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Essa linha
é escrita em linguagem simples e acessível e é muito fácil de entender. Significa que você deve orar mais e possuir um coração sincero, já que um coração sincero faz as coisas darem certo. É simples assim. No entanto, essas palavras realmente são uma verdade e realidade em que toda pessoa deve entrar e a única senda pela qual ela pode vir para diante de Deus e, no fim, obter a salvação. Embora essa linha seja dita em palavras básicas e simples, todos têm de experimentar e entrar desse jeito. É o mesmo que construir um prédio. Tenha ele 30 andares, 50 andares ou até uns 100 andares. Ele precisa ter uma fundação. Se a fundação do prédio não for firme, não importa quão alto seja o prédio, ele não ficará de pé por muito tempo. Ele desabará dentro de alguns anos. Isso significa que, enquanto viverem neste mundo, as pessoas devem ter a verdade como sua fundação. Esse é o único jeito para elas ficarem firmes e receberem a aprovação de Deus. Se as pessoas quiserem alcançar um entendimento mais profundo e verdades mais elevadas, elas precisam ter as coisas mais básicas, isto é, as coisas que compõem uma fundação. Ter uma fundação vacilante é a coisa mais perigosa. Não despreze essas verdades mais básicas, esses princípios e sendas de prática mais básicos. Enquanto forem verdades, eles são coisas que as pessoas deveriam possuir e praticar. Sejam grandiosos ou pequenos, sejam elevados ou baixos, não importa. Você precisa começar do básico. Esse é o único jeito de criar uma fundação sólida. Agora, leiam a terceira linha. Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. A que acredite que Deus é seu Todo-Poderoso se refere? Refere-se à fé e à visão. Quando for suportado e guiado por essa visão, você terá uma senda à sua frente. Praticar desse jeito terá um efeito? Algumas pessoas dizem: fiquei entediado com todo esse praticar, e Deus ainda não me iluminou, nem me disse nada. Não consigo sentir a presença de Deus. Existe mesmo um Deus? Você não pode pensar desse jeito. Deus é todo-poderoso tanto se falar como se não falar com você. Quando Deus quiser falar com você, e Ele falar com você, Ele é todo-poderoso. Quando Deus não quiser falar com você, e não falar com você, Ele continua sendo todo-poderoso. Deus é todo-poderoso tanto se permitir como se não permitir que você entenda as coisas. A essência e a identidade de Deus são imutáveis. Essa é a visão que as pessoas precisam entender. Essa é a terceira linha. É muito simples. Embora seja simples, as pessoas precisam de fato experimentá-la. Quando as pessoas experimentarem, isso confirmará a elas que essas palavras são, de fato, a verdade
e elas não mais ousarão duvidar delas de modo algum. Leiam até a 4ª linha. Você precisa ter uma aspiração tremenda por Deus. Você precisa ter uma aspiração tremenda por Deus. É isso que Deus exige do homem. As pessoas precisam entender o que significa tremenda. Andar por aí convencido e mostrando-se, ter um coração cheio de ambição, ser arrogante e hipócrita, dominador e ditatorial, e não se submeter a ninguém, isso é tremendo? Como a linha, uma aspiração tremenda por Deus, deveria ser entendida? Como você tem uma aspiração por Deus? É como a linha anterior afirmou. Você precisa apresentar tais questões diante de Deus com mais frequência e oferecer-lhe um coração sincero. Você precisa ter um desejo e uma aspiração de buscar o entendimento da verdade e buscar salvação. E precisa também ter um desejo de aceitar a soberania e as orquestrações de Deus, de obter o entendimento da vontade de Deus e submissão à soberania de Deus. Isso é chamado de uma aspiração tremenda por Deus. Embora Deus use linguagem humana para descrever vividamente essa questão, as pessoas deveriam entender seu significado de um jeito puro e não o interpretar de uma maneira extrema. A palavra tremenda aqui não se refere a usar artificialmente uma quantia excessiva de força bruta para fazer as coisas de um jeito imprudente. Isso não envolve violência, muito menos ignorância ou imprudência. Tremenda se refere principalmente à aspiração de alguém. É como quando uma pessoa valoriza algo tanto que ela simplesmente tem de tê-lo, e quando está determinada a possuí-lo, não desistirá enquanto não o fizer. Essa aspiração tremenda por Deus é uma coisa totalmente positiva e só pode alcançar resultados positivos. Então, qual é o significado preciso de aspiração tremenda por Deus? Significa vir para diante de Deus com maior frequência e ter o desejo e a aspiração de entender a verdade e entender a vontade de Deus nas coisas que a pessoa encontra. Isso mesmo, é simples assim. Significa somente abandonar os interesses e prazeres da carne e, também, abrir mão de seu tempo particular de lazer e usar esse tempo para coisas positivas, como buscar de Deus, orar a Deus, vir para diante de Deus e buscar entender a soberania de Deus. Trata-se de orar racionalmente por algo e buscar, despender seu tempo e energia e pagar certo preço para entender um aspecto da verdade. Isso é chamado de aspiração tremenda por Deus. Esse é um jeito correto de descrever isso? Isso está alinhado com a razão da humanidade normal? Essas palavras são fáceis de entender. Portanto, essas manifestações envolvem mostrar os dentes e as garras,
e tomar violentamente o que se quer? Isso se manifesta em rudeza, imprudência e falta de sabedoria? Não. Então, o que significa tremenda? Repitam o que acabei de lhes dizer. Significa ser capaz de vir para diante de Deus com mais frequência, ter a aspiração de entender a verdade, ser capaz de abrir mão de alguns dos prazeres da carne, gastar mais tempo e energia em buscar a verdade e ser capaz de despender energia e pagar um preço por isso. Então, como isso é concretamente colocado em prática? Darei um exemplo. Às vezes, você perceberá, subitamente, que faz muito tempo que você viu seu ator favorito e imaginará em que filmes ele está. Você vai querer procurar notícias sobre ele no computador, mas então ponderará e pensará: isso não está certo. O que os filmes que ele estrela têm a ver comigo? Assistir a filmes o tempo todo é chamado de negligenciar o trabalho adequado. Tenho de vir para diante de Deus e orar. Então, você se acalmará e se lembrará do problema para o qual estava, anteriormente, buscando uma resposta na presença de Deus. Você ainda carece de qualquer concepção dessa questão e não a entende nem um pouco. Então você apenas aquietará o coração diante de Deus e orará a Ele. Deus, estou disposto a pôr meu coração diante de Ti. O ambiente que tenho experimentado recentemente me afetou bastante. Mesmo assim, ainda não consigo obedecer e ainda não consigo ver com clareza que isso é Tua soberania. Por favor, esclarece-me, guia-me e revela minha corrupção e minha rebeldia nos ambientes que Tu arranjaste para mim, para que eu possa entender Tua vontade e obedecer. Após orar, você ponderará e pensará: não, meu problema ainda não foi resolvido. Preciso ler mais das palavras de Deus para encontrar uma solução. Então, você irá imediatamente ler as palavras de Deus por um tempo. Olhando para o relógio, você dirá: oh, já passou meia hora. As palavras de Deus são realmente boas, mas a passagem que eu li não tem a menor relação com meu problema. Então, meu problema ainda não foi resolvido. Não sei o que Deus quer que eu entenda ao arranjar esse ambiente para mim, e não sei qual é sua vontade. Devo voltar rápido a cumprir meu dever, e não posso postergar as questões importantes. Talvez um dia eu leia as palavras adequadas de Deus e resolva meu problema. Isso é despender tempo e energia? É simples assim. Ao renunciar às suas preferências e abrir mão de seu entretenimento e tempo livre, você ganhará um pouquinho de sinceridade e praticará um pouco de aspiração tremenda por Deus. No coração, você se sentirá incrivelmente tranquilo e em paz. Pela primeira vez na vida, você experimentará pessoalmente a grande paz e o sustento de renunciar à carne
e abandonar a satisfação da carne. Além disso, você provará pessoalmente como o fato de se aquietar diante de Deus, de ler suas palavras, abrir o coração a Deus e de falar as palavras de seu coração para Ele, lhe traz paz e contentamento. O que se preocupar com tendências e assuntos sociais não pode fazer, e que você pode também ganhar algo disso e passar a entender a verdade e perceber muitas coisas. Como resultado, você sentirá que as palavras de Deus realmente são boas, que Deus realmente é bom e que obter a verdade é, de fato, ganhar um tesouro. Não somente você poderá perceber muitas coisas sem confusão, poderá também viver diante de Deus e viver segundo as palavras de Deus. Esses são os efeitos que uma aspiração tremenda por Deus pode alcançar. Praticar desse jeito, devotar seu tempo e energia e abrir mão de satisfazer sua carne, essa é uma das manifestações de uma aspiração tremenda por Deus. Então, o que vocês acham? Essa manifestação é vazia? É fácil de alcançar? É muito fácil de alcançar. É algo que as pessoas com humanidade normal podem alcançar. Quando as pessoas têm pensamentos, elas têm escolhas. Se algo lhes acontecer e elas fizerem a escolha errada, elas deveriam dar meia volta e fazer a escolha certa. Não devem, de forma alguma, insistir no erro. Pessoas como essas são inteligentes. Mas, se souberem que fizeram a escolha errada e não derem meia volta, então são alguém que não ama a verdade. E uma pessoa como essa não quer Deus verdadeiramente. Digamos, por exemplo, que você quer ser descuidado e desleixado ao desempenhar seu dever. Você tenta relaxar e tenta evitar o escrutínio de Deus. Em momentos como esse, corra para diante de Deus para orar e reflita sobre se essa era a forma correta de agir. Depois, reflita: por que acredito em Deus? Tal desleixo pode passar despercebido para as pessoas, mas será que vai passar por Deus? Além disso, minha crença em Deus não é para ser relaxado, é para ser salvo. Eu agir assim não é a expressão de uma humanidade normal, nem é amado por Deus. Não, eu poderia ser relaxado e fazer o que me apetece no mundo exterior, mas agora estou na casa de Deus, estou sob a soberania de Deus, sob o escrutínio dos olhos de Deus. Sou uma pessoa, devo agir de acordo com minha consciência. Não posso fazer o que me apetece. Devo agir segundo as palavras de Deus. Não devo ser descuidado e superficial. Não posso ser relaxado. Então, como deveria agir para não ser relaxado, para não ser descuidado e superficial? Devo fazer um pouco de esforço. Agora, há pouco, eu achei que era difícil demais fazer as coisas desse jeito. Eu quis evitar as dificuldades, mas agora entendo.
Pode ser muito difícil fazer assim, mas é eficaz e é assim que deve ser feito. Quando você está trabalhando e ainda tem medo de adversidades, em tais momentos é preciso orar a Deus. Ó Deus, sou preguiçoso e enganoso. Peço que me disciplines, que me repreendas, para que minha consciência sinta algo e eu tenha senso de vergonha. Não quero ser descuidado e superficial. Imploro que me guies e me ilumines, que me mostres minha rebeldia e minha fealdade. Quando você orar assim, refletir e tentar conhecer a si mesmo, isso fará surgir uma sensação de arrependimento e você será capaz de odiar sua fealdade e o estado errado em seu coração começará a mudar e você será capaz de contemplar isso e dizer a si mesmo: por que sou descuidado e superficial? Por que sempre tento ser relaxado? Agir desse jeito é carecer de qualquer consciência ou senso. Ainda sou alguém que acredita em Deus? Por que não levo as coisas a sério? Eu não preciso apenas dedicar um pouco mais de tempo e esforço? Não é um grande fardo. Isso é o que eu deveria estar fazendo. Se nem sequer consigo fazer isso, estou apto a ser chamado de ser humano? Como resultado, você tomará uma decisão e fará um juramento. Ó Deus, eu te decepcionei. Eu realmente sou profundamente corrupto. Não tenho consciência nem senso. Não tenho humanidade. Desejo arrepender-me. Imploro que me perdoes. Certamente eu mudarei. Se eu não me arrepender, quero que tu me punas. Depois disso, sua mentalidade dará meia volta e você começará a mudar. Você agirá e desempenhará seus deveres com consciência, com menos descuido e superficialidade, e você será capaz de sofrer e pagar um preço. Você sentirá que desempenhar seu dever dessa forma é maravilhoso e terá paz e alegria no coração. Quando as pessoas conseguirem aceitar o escrutínio de Deus, quando conseguirem orar a Ele e confiar nele, seu estado logo mudará. Quando o estado negativo do seu coração tiver revertido e você tiver renunciado às suas intenções e tiver renunciado aos desejos egoístas da carne, quando você for capaz de abrir mão de conforto e da satisfação da carne e agir de acordo com as exigências de Deus, e não mais for arbitrário ou imprudente, você terá paz no coração e sua consciência não censurará você. É fácil renunciar à carne e agir de acordo com as exigências de Deus desse jeito? Contanto que as pessoas tenham uma aspiração tremenda por Deus, elas conseguirão renunciar à carne e praticar a verdade. E contanto que você seja capaz de praticar desse jeito, então, antes que perceba, você estará entrando na verdade e realidade. Não será nem um pouco difícil. Claro que, ao praticar a verdade, você deve passar pelo processo de uma luta e o processo de mudar seu pensamento
E isso precisa ser resolvido buscando a verdade. Se você for uma pessoa que não ama a verdade, será difícil para você resolver seu estado negativo e você não será capaz de entender e praticar a verdade. A quantidade de dificuldade que uma pessoa enfrenta no processo de mudar seu pensamento depende de se ela consegue aceitar a verdade. Se ela não puder aceitar a verdade, será difícil demais para ela mudar seu pensamento. Aqueles que conseguem aceitar a verdade, por outro lado, não acharão isso nem um pouco difícil. Eles poderão naturalmente praticar e se submeter à verdade. As pessoas que realmente amam a verdade podem se valer de Deus para superar dificuldades de qualquer grau. Desse jeito, elas terão testemunho experiencial, e esse é um coração que tem um desejo tremendo por Deus. Visto que seu coração tem um desejo tremendo por Deus, isso significa que você não tem permissão de ter corrupção e rebeldia? Não. Significa que, como você tem um coração com um desejo tremendo por Deus, você pode, pelo menos, agir de acordo com sua consciência e sua razão, e pode buscar a verdade. Desse jeito, você pode fazer a escolha certa em qualquer situação e praticar e entrar na direção certa. Isso é chamado de um coração com um desejo tremendo por Deus. Essas manifestações são vazias? Não são vazias, nem vagas. São muito práticas e concretas, e nem um pouco abstratas. Algumas pessoas dizem: "Oh, eu acredito em Deus há muitos anos, mas sempre encontro dificuldades quando chega a hora de praticar a verdade. Fico tão ansioso que fico pingando de suor, mas ainda não tenho uma senda. Sempre quero praticar a verdade sem enfrentar nenhuma dificuldade física ou sem que meus interesses sofram alguma perda e, como resultado, não consigo encontrar uma senda. Somente agora eu entendo que ter um coração com um desejo tremendo por Deus é simples demais. Se, ao menos, eu soubesse disso antes e tivesse posto essas palavras em prática antes. Quem você tem a culpar por não praticar as palavras de Deus? Quem forçou você a não valorizar as palavras de Deus todos esses anos e a apenas se debater cegamente por aí? Agora, podemos sumariar uma frase. Quando acredita em Deus, você deve praticar e experimentar as palavras de Deus para entender a verdade. Somente alcançando o ponto em que você lida com as coisas de acordo com as verdades princípios, você pode ganhar a aprovação de Deus. Você não pode, absolutamente, fazer as coisas de acordo com sua vontade, ou buscar fama e fortuna. E você não pode formar panelinhas ou procurar apoiadores na igreja. Nenhum bom desfecho virá para aqueles que fizerem isso. Aqueles que não se concentram em cumprir bem seus deveres,
aqueles que não buscam a verdade, aqueles que sempre admiram e confiam em outras pessoas, e aqueles que adoram seguir falsos líderes e anticristos em fazer comoções sem sentido, todos esses se levam à ruína, debatendo-se por aí, perdendo sua chance de salvação. Isso os deixará estupefatos. Se quiser se impedir de seguir um caminho próprio, você precisa vir mais para diante de Deus e orar a Ele e buscar a verdade em todas as coisas. É assim que você pode obter o resultado de entender a verdade, iniciar a senda de praticar a verdade e entrar na realidade da verdade. O ponto-chave aqui é que você não deve nunca seguir ou acompanhar outras pessoas. Seguir essa pessoa um dia porque você acha que ela é ótima e depois seguir outra pessoa no dia seguinte porque você acha que ela está certa, passando tanto tempo se debatendo por aí, sem ganhar a verdade. Não importam os problemas que você encontre, você deveria buscar a verdade e resolvê-los de acordo com as palavras de Deus. Se você seguir cegamente outras pessoas, seguir qualquer um que fale bem e use palavras que pareçam elevadas, é provável que você seja enganado. As pessoas que acreditam em Deus deveriam apenas acreditar que as palavras de Deus são a verdade. Deveriam ouvir somente as palavras de Deus e praticar de acordo com as palavras de Deus. Fazer isso impedirá você de seguir outras pessoas e de acompanhá-las na senda errada. Prossigam e leiam a linha seguinte. Buscando avidamente, ao mesmo tempo que refuta as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Isso também é sobre a prática. Buscando avidamente se refere a querer praticar a verdade, mas carecer de uma senda, e querer satisfazer a Deus, mas não saber como praticar. Quando estiver ávido assim, você buscará e orará. A sensação de estar ávido é esta: sentir constantemente que há muito de que você carece, em particular, ver-se carecendo de uma senda quando as coisas lhe acontecem, não saber o que fazer para satisfazer a Deus, sempre se rebelar e fazer as coisas do jeito que você quiser, com um coração inquieto, querer praticar a verdade, mas não saber como fazer isso. Se está ávido, você precisa buscar. Se não buscar, você não terá uma senda. Se não buscar, você cairá na escuridão. Se nunca buscar, você estará acabado. Você será um não crente. O que, refutando as desculpas, as intenções e os truques de Satanás, significa? Significa que, quando as pessoas encontram situações, elas sempre têm uma vontade própria, sempre pensam nos interesses da carne e sempre procuram uma saída para a carne. Em momentos como esses, sua consciência censurará você, incitando-o a praticar a verdade e obedecer a Deus. Em tais situações, haverá uma luta em seu coração,
e você deveria refutar as desculpas de Satanás e refutar as várias razões da carne. Refutar significa ser capaz de penetrar e perceber as várias desculpas e razões que as pessoas têm para não praticar a verdade, que são as intenções e os truques de Satanás, e então renunciar a eles. Esse é o processo de refutar. Às vezes, certas ideias, intenções e metas corruptas, bem como algum conhecimento, algumas filosofias, teorias e alguns modos, meios, truques e esquemas humanos para interagir com os outros, e assim por diante, surgem nas pessoas. Quando isso acontecer, as pessoas deveriam imediatamente ficar cientes de que essas são coisas corruptas que estão se manifestando nelas e deveriam pegá-las, buscar a verdade, dissecá-las minuciosamente, ver com clareza a realidade delas e refutá-las e renunciar a elas completamente, cortando-as logo que brotarem. Não importa quando isso acontecer, contanto que ideias, pensamentos, intenções ou noções corruptas tenham surgido numa pessoa, ela deveria imediatamente pegar essas coisas, penetrá-las e percebê-las, renunciar a elas e então dar meia volta. O processo é assim. É assim que se pratica refutar Satanás e renunciar à carne. Não é muito simples? Na verdade, já se falou sobre esse processo nos 2 exemplos que acabaram de ser dados. Esse é um princípio de prática para abordar os estados impróprios que surgem nas pessoas quando as coisas lhes recaem. Continuem a ler. Não se desespere. Não seja fraco. Busque com todo o coração. Espere com todo o coração. Isso significa buscar e esperar com todo o coração e toda a mente. Estas 4 frases simples: não se desespere, não seja fraco, busque com todo o coração, espere com todo o coração, tem 2 significados. Quais são esses 2 significados? O primeiro é não se desesperar e não ser fraco. Isto é, não se desanime, nem fique desencorajado quando encontrar dificuldades ou não conseguir entender as coisas por um momento no processo de sua busca. O segundo é que você deveria buscar e esperar com todo o coração. Isto é, você precisa ter perseverança no processo de sua busca. Precisa continuar a buscar e orar quando não entender e esperar que a vontade de Deus seja revelada. Esse é o segundo significado. Não se desespere, não seja fraco, significa que as pessoas precisam manter fé verdadeira em Deus, acreditar que Deus é todo-poderoso e que Deus as pode iluminar e capacitar a entender a verdade. Então, por que você não consegue entender a verdade agora? Por que Deus não o ilumina agora? Deve haver uma razão para isso. Qual é uma razão básica? É apenas que a hora de Deus ainda não chegou. Deus está testando sua fé e,
Ao mesmo tempo, Ele quer usar esse método para fortalecer sua fé. Essa é a coisa básica que as pessoas deveriam entender e saber. Suponhamos que você agiu de acordo com os princípios exigidos por Deus. Você orou, você buscou, você tem um coração com um desejo tremendo de Deus. Você começou a valorizar as palavras de Deus. Você está interessado nas palavras de Deus. E você, com frequência, se lembra de praticar e experimentar as palavras de Deus, de vir para diante de Deus, de não se afastar dele e de buscar ao fazer as coisas. No entanto, você pensa consigo: não acho que senti claramente que Deus me deu esclarecimento, iluminação ou orientação especial, e eu nem tenho uma sensação óbvia de que Deus me deu algum dom ou talento especial, ou habilidades especiais para o dever que eu desempenho. Em vez disso, sinto que as pessoas que não são do meu nível entendem mais do que eu, são melhores em cumprir seus deveres e são mais eloquentes ao espalhar o Evangelho. Por que não sou tão bom quanto as outras pessoas? Por que ainda estou no mesmo lugar, progredindo pouco? Há duas razões para isso. Uma é que as próprias pessoas têm muitos problemas, como seus métodos, intenções e metas individuais ao buscar, bem como suas intenções e motivos ao orar a Deus e fazer pedidos a Deus, e assim por diante. Em todas essas coisas, você precisa refletir, ganhar conhecimento, descobrir os problemas interiores e prontamente reverter seu curso. Não há necessidade de entrar em detalhe quanto a isso. A segunda razão é que, quando se trata de saber quanto Deus dá a pessoas diferentes e como Ele concede isso a elas, Deus tem seu método. Deus disse as palavras: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Talvez você seja o objeto da compaixão de Deus. Talvez seja o objeto de sua misericórdia. Ou talvez não seja nenhum desses dois tipos de pessoas de que Deus falou. Talvez Deus pense que você é mais forte que as outras pessoas, ou que você necessita de mais tempo que os outros para ser testado e temperado. Há muitas razões, mas, qualquer que seja a razão, qualquer coisa que Deus faz está certa. As pessoas não deveriam fazer nenhuma exigência extravagante a Deus. A única coisa que você deve fazer é buscar com todo o coração e esperar com todo o coração. Antes que Deus lhe permita entender e lhe dê respostas, a única coisa que você deveria fazer é buscar, enquanto, ao mesmo tempo, espera a hora em que Deus lhe dará algo, a hora em que Deus será compassivo com você e a hora em que Deus esclarecerá e guiará você. Ao contrário das noções humanas, Deus não distribui igualmente as coisas às pessoas. Então você não pode usar a palavra igual para fazer exigências a Deus. Quando Deus lhe der algo, é nessa hora que você deveria recebê-lo.
Quando Deus não lhe der algo, obviamente, a hora não é adequada ou correta aos olhos de Deus, e então você não deveria recebê-lo nessa hora. Quando Deus disser que você não deveria receber algo e Deus não quiser dá-lo a você, o que você deveria fazer? Uma pessoa com razão diria: se Deus não me der isso, eu me submeterei e esperarei. Não sou digno, atualmente, de receber, talvez porque minha estatura não consegue suportar. Mas meu coração consegue obedecer a Deus sem reclamação ou suspeita, e certamente sem nenhuma dúvida. Nesse momento, as pessoas não deveriam perder a razão. Não importa como Deus o trate, você deveria escolher, com senso, obedecer a Deus. Há somente uma atitude que os seres criados deveriam ter para com Deus: ouvir e obedecer. Não há outras escolhas. No entanto, Deus pode ter atitudes diferentes para com você. Existe uma base para isso. Deus tem vontade própria. Ele faz suas escolhas e tem seus métodos quando se trata de fazer essas coisas e da atitude que ele adota para com cada pessoa. Claro que, por trás dessas escolhas e desses métodos estão as intenções de Deus. Antes que as pessoas tenham um entendimento das intenções de Deus, a única coisa que elas deveriam e podem fazer é buscar e esperar, enquanto evitam fazer qualquer coisa em rebeldia contra Deus. A última coisa que as pessoas deveriam fazer nesses momentos, isto é, quando não sentem o esclarecimento, a orientação, a compaixão e a misericórdia de Deus, é se afastar de Deus e dizer que Ele não é justo, ou gritar com Deus, ou até negar a Deus quando elas não sentem seu esclarecimento e sua orientação. Essa é a coisa que Deus menos deseja ver. Claro que, se você realmente chegar ao ponto de negar a Deus, negar sua justiça, negar sua identidade e sua essência, e de gritar com Deus, isso confirmará que Deus estava certo ao adotar uma atitude de não lhe dar atenção para começar. Se não consegue nem tolerar essa pequena aprovação, esse teste, você carece da menor fé em Deus e sua crença é muito vazia. Quando uma pessoa não sente o esclarecimento e a orientação de Deus, a coisa mais importante para ela fazer é buscar e esperar com todo o coração. Buscar e esperar são responsabilidades do homem e são, também, a razão, a atitude e o princípio de prática que as pessoas deveriam ter para com Deus. Ao buscar e esperar, não abrigue uma mentalidade baseada na chance. Não pense sempre: talvez, se eu esperar, Deus me conceda palavras claras. Só preciso ser um pouco mais sincero e ver se Deus me esclarece ou não. Talvez Ele me esclareça. Se Ele não me esclarecer, pensarei em outro jeito. Não abrigue uma mentalidade como essa,
que é baseada na chance. Deus odeia esse tipo de atitude nas pessoas. Que tipo de atitude é essa? É uma atitude de chance que carrega em si tentação. É isso que Deus mais odeia. Se você vai esperar, faça isso com sinceridade. Leve consigo uma mentalidade de desejar e ansiar pela justiça, ao orar a Deus e buscar a verdade, enquanto você resolve seus problemas práticos e enquanto você implora a Deus por esclarecimento e orientação. Não importa como Deus o trate ou se Ele, no fim, lhe permita ganhar o entendimento completo, você deveria seguir o princípio de obediência, sem qualquer desvio. Desse jeito, você se aterá com firmeza ao status e ao dever que um ser criado deve ter. Não importa se Deus, no fim, esconde seu rosto de você, se Ele lhe mostra somente as costas, ou se Ele aparece para você. Contanto que você se atenha com firmeza a seu dever e a sua estação original como ser criado, você terá dado testemunho e será um vencedor. Não se desespere, não seja fraco. Busque com todo o coração. Espere com todo o coração. Essas 4 frases curtas são muito importantes. Elas abrangem a razão que o homem deveria possuir, a estação original sobre a qual o homem deveria ficar e a senda de prática que o homem deveria seguir. Algumas pessoas dizem: todos nós buscamos e esperamos com todo o coração e toda a mente. Então, por que Deus não nos esclarece? Por que Ele não me dá nenhuma inspiração? Deus tem vontade própria. Não faça exigências a Deus. Essa é a razão da humanidade normal. Essa é a razão que os seres criados devem mais possuir. De acordo com a mente, os pensamentos e as noções humanos, há coisas demais que as pessoas não entendem, e Deus precisa contar essas coisas às pessoas. No entanto, Deus diz: não é minha responsabilidade nem obrigação lhe contar essas coisas. Se eu quiser que você saiba algo, você saberá um pouco, e isso será eu lhe fazendo um favor. Quando eu não quiser que você saiba alguma coisa, não direi uma só palavra sobre isso, e não imagine que você poderá entender então. Algumas pessoas dizem: por que tu estás te colocando contra nós nisso? Deus não está se colocando contra você. O Criador sempre será o Criador, e Ele tem seus jeitos e métodos de fazer as coisas. Muito embora seus jeitos e métodos não se conformem aos gostos do homem, ou às suas ideias e noções, e certamente não à cultura tradicional do homem, a despeito de com quais aspectos do homem eles não estão de acordo, dito de modo simples, a despeito do fato de que eles não estão de acordo com as exigências e os padrões do homem, não importa o que o Criador faça, e não importa se as pessoas conseguem ou não entender, a identidade e a essência do Criador nunca mudarão.
As pessoas jamais deveriam usar linguagem humana, noções humanas ou qualquer método humano para medir o Criador. Essa é a razão que as pessoas devem possuir. Se você carece até desse pouco de razão, eu serei honesto com você. Você não é capaz de agir como um ser criado. Um dia, cedo ou tarde, algo ruim acontecerá com você. Se você carece até desse pouco de razão, um dia, cedo ou tarde, seu caráter satânico irromperá. Nesse momento, você duvidará de Deus, ofenderá a Deus verbalmente, negará a Deus e trairá a Deus. Então, você estará totalmente acabado e deveria ser expulso. Portanto, a razão que os seres criados devem possuir é muito importante. Não se desespere, não seja fraco. Busque com todo o coração, espere com todo o coração. Essas 4 frases são a razão e os princípios que os seres criados devem ter ao abordar os vários ambientes que as pessoas costumam enfrentar em sua vida real e para melhorar seu relacionamento com Deus. A primeira parte dessa passagem diz: não se aflija com soluções para o que não entende. E a penúltima linha diz: busque com todo o coração, espere com todo o coração. Algumas pessoas dizem: o significado não dito das palavras "não se aflija com soluções" é que o desfecho final é inevitável? Se buscamos e esperamos com todo o coração, temos um coração com um desejo tremendo por Deus e ansiamos pelas palavras de Deus, Deus tem a necessidade de nos dar a resposta e nos permitir entender a verdade dessa questão? Esta é minha resposta para você. Isso é incerto e não é assim necessariamente. Cada palavra dessa passagem é uma exigência que Deus propõe ao homem, um princípio de prática a que os seres criados deveriam se ater. Deus dá uma senda de prática ao homem, princípios que as pessoas deveriam colocar em prática e observar nas situações em que se encontram no dia a dia. No entanto, Deus não disse às pessoas: não importa até que ponto vocês entendam essas palavras, contanto que se atenham a esses princípios, devo lhes contar os fatos, devo lhes dar a resposta e devo lhes dar uma explicação no fim. Deus não tem essa responsabilidade. Ele não tem esse dever. As pessoas não deveriam fazer tais exigências absurdas a Deus. Isso é algo que cada um de vocês precisa entender. Esse não é assim necessariamente, diz um fato às pessoas. Deus jamais se aterá às regras do jogo estipulado pelos humanos de acordo com suas noções humanas, filosofias humanas e a experiência e as lições humanas, nem mesmo se aterá à lei humana. Antes, os seres humanos devem se ater aos princípios das exigências de Deus e entrar na realidade de cada verdade que Deus enunciou.
Vocês entenderam isso? Os princípios aos quais as pessoas devem se ater estão explicados nessa passagem. Comecem com a primeira linha. Não se aflija com soluções para o que não entende. Esse é um princípio que é fácil de colocar em prática e entender. Colocá-lo em prática não cria nenhum fardo, nem coloca nenhuma pressão em você. É excepcionalmente fácil. E a segunda linha? Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Você é uma pessoa normal vivendo no mundo. Isso é tudo o que você precisa alcançar. Apresentar tais questões diante de Deus com mais frequência e oferecer-lhe um coração sincero. Contanto que não seja sem coração, você consegue fazer isso. Você tem 24 horas num dia. Além de seu trabalho normal, do tempo de descanso, das refeições e das devoções espirituais pessoais, é uma coisa fácil apresentar tais questões diante de Deus com mais frequência e oferecer-lhe um coração sincero? Isso pode ser feito enquanto você caminha, conversa ou descansa. Não interferirá em seus assuntos normais, em cumprir seu dever ou no trabalho do momento. É realmente uma coisa simples. Seja qual for o calibre da pessoa, contanto que ela ofereça um coração sincero e se esforce pela verdade, ela gradualmente passará a entender a verdade e entrará nessa realidade com facilidade. Qual é a próxima linha? Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. Agora, farei uma inversão e perguntarei a todos vocês. Vocês acreditam que Deus é seu Todo-Poderoso? Quando começaram a acreditar nisso? Em que questões você passou a acreditar nisso? Você deu testemunho disso? Teve essa experiência? E se alguém lhe perguntasse: você acredita que Deus é seu Todo-Poderoso? Talvez, em teoria, você dissesse, sem hesitação: Deus é meu Todo-Poderoso. Como Deus poderia não ser meu Todo-Poderoso? E se ele lhe perguntasse de novo: Deus é seu Todo-Poderoso? Em que questões você dependeu de Deus e testemunhou as ações de Deus? Até que ponto a onipotência de Deus foi revelada em você pessoalmente? Quando você descobriu que Deus é seu Todo-Poderoso? Em que questões você sente que Deus é seu Todo-Poderoso? Se você admite que Deus é todo-poderoso e que, com Ele, nada é impossível, por que é que você fica tão fraco às vezes? Por que ainda está negativo? Por que não consegue renunciar à carne e praticar a verdade quando algo lhe acontece? Por que sempre vive segundo a filosofia satânica ao lidar com os outros? Por que ainda conta mentiras com frequência,
sem sentir a repreensão de Deus? Deus é realmente seu Todo-Poderoso? A que, exatamente, você acha que a onipotência de Deus se refere? Isso está alinhado com a essência de Deus? Se lhe fizessem essas perguntas, você ainda ousaria responder com tanta certeza? Quando pergunto desse jeito, as pessoas ficam sem palavras. Você não tem essa experiência, não estabeleceu um relacionamento com Deus nesse nível. Em todos os anos em que acreditou em Deus, você nunca experimentou o domínio de Deus, nunca viu a mão de Deus, nunca viu a soberania sobre pessoas, eventos e coisas brandida pela mão todo-poderosa de Deus. Isso você nunca viu, nunca ouviu falar disso, muito menos experimentou ou sentiu isso pessoalmente. Portanto, diante da pergunta, Deus é meu Todo-Poderoso? Você não sabe e não ousa falar. Isso prova que você carece de tal fé. Para você, essa linha deveria se tornar sua visão. Ela precisa ser a prova mais poderosa de que você acredita em Deus e o segue. Ela é também um aspecto da visão que suporta você conforme você segue adiante. Entretanto, você não ousa responder com certeza. Por quê? Porque sua fé em Deus é apenas uma crença de que Deus existe. Até agora, você não seguiu realmente a Deus, não estabeleceu realmente um relacionamento com Deus, não entrou ainda na realidade das palavras de Deus, não participou ainda da experiência de se submeter à soberania de Deus e ainda não percebeu, em primeira mão, o fato da soberania de Deus sobre todas as coisas. Você não viu nem experimentou essas coisas, muito menos as entende. Se lhe perguntassem, simplesmente, Deus é seu Todo-Poderoso? Você certamente responderia sim. Se, então, lhe perguntassem como você experimentou isso e como chegou a esse entendimento, você certamente ficaria cabisbaixo, sem palavras, não ousando responder. Qual é a razão para esse fato? Não temos experiência quanto a isso. Você está falando de um ponto de vista teórico. Na verdade, você se declara verbalmente como um seguidor de Deus e um ser criado. No entanto, desde o dia em que começou a seguir a Deus, você nunca cumpriu os deveres de um ser criado. Aceitar a palavra de Deus como a fundação de sua existência, tomar a palavra de Deus como princípio e a senda de prática para cumprir seu dever e entrar na realidade da palavra de Deus, essa é sua responsabilidade. Se você ainda não entrou nessas verdades realidades, o que isso implica? Implica que, ainda que você siga a Deus, ainda que tenha abandonado família, trabalho e carreira, e tenha sido capaz de seguir a Deus até hoje,
Seu coração não aceitou a verdade e a vida que Deus concede à humanidade. Mas, em vez disso, você busca as coisas que você ama e nunca as largou. Isso conta como seguir a Deus e se submeter à obra de Deus? Se, no coração, você não aceita os objetivos e as direções de vida e os critérios de vida e de viver que Deus estipulou para o homem, mas apenas papagueia as palavras que ouve e fala algumas doutrinas da boca para fora, isso é considerado aceitar a verdade? Embora você siga a Deus e, por fora, possa desempenhar seu dever, seu coração não aceitou a verdade. Embora você acredite em Deus há muitos anos, os princípios pelos quais vive, seus métodos e a senda que sua vida segue ainda são aqueles de Satanás. Você ainda é a mesma velha pessoa que sempre foi. Ainda vive de acordo com seu caráter satânico e com os modos do homem corrupto, e não aceitou as exigências e os princípios que vêm de Deus. A partir dessa perspectiva essencial, o que você está fazendo não é realmente seguir a Deus. Você só está admitindo que é um ser criado e que o Criador é seu Deus. Sobre essa fundação teórica, você faz um pouco por Deus e lhe faz umas ofertas pequenas. Dada essa premissa, com relutância, você admite que Deus é seu Deus e que você é seu seguidor, mas seu coração nunca verdadeiramente aceitou Deus como sua vida, seu Senhor e seu Deus. Isso nos traz de volta a pergunta que acabei de fazer. Deus é seu Todo-Poderoso? Pelas razões acima, você não ousa responder com certeza. Para todas as coisas e para o universo inteiro, Deus é todo-poderoso, mas, para você, você consegue admitir que Deus é todo-poderoso como uma questão de teoria, mas, na verdade, você não experimentou nem viu isso. Diante da questão da onipotência de Deus, você tem um ponto de interrogação desenhado no coração. Quando as pessoas conseguirão realmente confirmar as palavras Deus é seu Todo-Poderoso e fazer dessa visão a fundação de sua fé nele? Somente quando as pessoas aceitarem a identidade de Deus, a essência de Deus e o status de Deus no coração, entrarem na realidade das palavras de Deus e fizerem das palavras de Deus a fundação de sua existência, somente então elas poderão realmente reconhecer que Deus é seu Todo-Poderoso. Essas palavras são, de fato, as mais difíceis de alcançar, mas Deus as enunciou, mostrando a importância que elas têm para o homem. Alguém que quer experimentar e entender essas palavras precisa passar uma vida inteira fazendo isso. Para dar uma resposta verdadeira e certa para a pergunta posta por essas palavras,
do fundo do coração, ele precisa passar uma vida inteira trabalhando para estabelecer um relacionamento normal entre si e Deus, isto é, o relacionamento de um ser criado com seu Criador. Tudo isso pode ser alcançado baseado em colocar o princípio: apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero em prática. É, de fato, bastante simples colocar isso em prática, mas não é fácil realmente alcançar o objetivo exigido por Deus. A pessoa precisa despender tempo e esforço e pagar um preço por isso.